O feudalismo de Hilário Franco Júnior. A estrutura. Por volta de fins do século IX ou princípios do século X, as estruturas feudais já se encontravam montadas, ou melhor, os diversos elementos derivados do processo de formação que examinamos no capítulo anterior estavam reunidos de forma indissolúvel e compacta num todo histórico chamado feudalismo. Assim, é preferível falarmos em estrutura, no singular, para indicar o caráter coeso daqueles elementos e para marcar bem o seu caráter constitutivo, visceral, definidor, e não apenas externo e de sustentação do feudalismo. Porém, na busca de clareza, tentaremos desmontar aquele bloco e examinar partes dele. Naturalmente, não há qualquer hierarquia entre eles, e valorizar algum mais que o outros ou procurar entender o conjunto através de uma ou outra parte isolada seria falsear o todo. Economicamente, o feudalismo estava centrado na produção do setor primário, agricultura, hegemônico em relação ao secundário, indústria, e ao terciário, comércio e serviços. Era claramente uma sociedade agrícola pelo fato de essa atividade envolver a grande maioria da população e por quase todos, direta ou indiretamente, viverem em função dela. Mais ainda, o próprio comportamento dos indivíduos e os valores socialmente aceitos estavam intimamente ligados a esse caráter agrícola. De qualquer forma, isso não significa que outras atividades econômicas não fossem praticadas e não tivessem mesmo peso considerável. Além de artesãos ambulantes que iam de região em região manufaturando a matéria-prima local em troca de casa, comida e umas poucas moedas, quase todo senhorio tinha sua própria produção artesanal. Os trabalhadores eram os camponeses, com os mais hábeis sendo utilizados nas tarefas que requeriam mais cuidado e qualidade, armas, por exemplo, e as matérias-primas a serem transformadas eram quase sempre produzidas no local, fossem de origem animal, leite, carne, couro, lã, ossos, ou vegetal, fibras têxteis, madeira ou mineral, ferro, chumbo, carvão. Assim, cada grande domínio agrícola procurava produzir tudo o que fosse preciso na vida cotidiana. Queijo, manteiga, carnes defumadas, tecidos, móveis, utensílios domésticos, instrumentos agrícolas, armas, etc. O comércio, ao contrário do que os historiadores pensavam, mantinha mesmo certo porte, apesar de irregular e de intensidade muito variável conforme as regiões. Certas mercadorias imprescindíveis em todos os locais, mas encontráveis apenas em alguns, casos do sal, por exemplo, eram objeto de trocas comerciais constantes e importantes. Mais do que esse comércio interregional, as trocas locais desempenhavam um papel de primeira ordem, com os camponeses levando à feira seu pequeno excedente produtivo e podendo, por sua vez, comprar algum artesanato urbano. Assim, ainda que de início timidamente, desde meados do século XI, a zona rural foi se integrando nos circuitos comerciais. Havia ainda um comércio a longa distância que ligava o Ocidente ao Oriente, de onde eram importadas mercadorias de luxo consumidas pela aristocracia laica e clerical. Portanto, uma economia agrária, mas não exclusivamente. Devemos abandonar a imagem exagerada de uma agricultura feudal fechada, isolada e autossuficiente. É verdade que a pequena produtividade fazia com que qualquer acidente natural, chuvas em excesso ou em falta, pragas ou humano, guerras, trabalho inadequado ou suficiente, provocasse períodos de escassez. Desta forma, sempre assustados com a possibilidade da fome, cada senhorio procurava suprir suas necessidades, produzindo para seu consumo tudo o que ali fosse possível. Mesmo em solos pouco favoráveis a determinados cultivos, não se deixava de produzi-los, ainda que de má qualidade e em pequena quantidade, para não se depender de outros locais. Mas quando era preciso recorrer à produção de outras regiões, havia circuitos comerciais para isso. Em suma, era uma agricultura apenas tendente à subsistência. Mas ter sido essencialmente agrário não diferencia o feudalismo das demais sociedades pré-industriais. O elemento central aqui reside no tipo de mão de obra feudal. Como já vimos, as transformações pelas quais passava o escravo na antiguidade e o trabalhador livre acabaram por criar um tipo de intermediário, o colonos romano.
antepassado direto do senhor feudal. Da mesma forma, o latifúndio romano acabou, com o decorrer dos séculos, por gerar a típica unidade de produção feudal, o senhorio. E com a profunda e total interligação servo-senhorio, chegamos ao que há de mais essencial no componente econômico do feudalismo. De fato, os senhorios estavam divididos em 3 partes, todas trabalhadas e exploradas, ainda que não exclusivamente pelos servos. A reserva senhorial, com 30% ou 40% da área total do senhorio, era cultivada alguns dias por semana pelos servos em função da obrigação conhecida por corveia. Todo o resultado desse trabalho cabia ao senhor, sem qualquer tipo de pagamento ao produtor. Os lotes, mansi, camponeses ocupavam no conjunto de 40% a 50% do senhorio. Cada família cultivava o seu lote, dele tirando sua subsistência e pagando ao senhor, pelo usufruto da terra, uma taxa fixa conhecida por censo. O servo devia, ademais, uma parte do que produzia, talha, um pequeno valor anual para marcar sua condição de dependência. Chevage, eu acho, né? Uma taxa para se casar com pessoa de outra condição social ou submetida a outro senhor, formirage. Um presente ao senhor para poder transmitir o lote hereditariamente a seu filho. Mão morta. Mãe morta, perdi. Como todos os habitantes do senhorio, pagava também as chamadas banalidades pelo uso do moinho, do forno e do lagar monopolizados pelo senhor. A terceira parte do senhorio, ocupando 20% ou 30% dele, eram as terras comunais, pastos, bosques, baldios, exploradas tanto pelo senhor, através de seus servidores domésticos, quanto pelos camponeses. Aquela área era utilizada para a pastagem dos animais, para a coleta de frutos e a extração de madeira e direito exclusivo do senhor para a caça. Contudo, é preciso colocar essa relação no seu devido lugar, lembrando a forte conotação religiosa que ela possuía, que fazia o senhor ser visto também como um patrono, um propiciador de fertilidade, e não simplesmente um explorador. Como observou Georges Duby, abre aspas, tais valores ocupavam um lugar determinante nos procedimentos de reciprocidade e de redistribuição. As obrigações morais que, em tempo de fome, levavam todo senhor a abrir seus celeiros aos pobres, vinham de fato materializar uma generosidade permanente, que, no invisível, fazia fluir das mãos dos poderosos os princípios da fertilidade e da abundância. Como os chefes bantus, como os chefes de Ruanda, os da Idade Média Europeia, aparecem em primeiro lugar como dispensadores da fecundidade, o que legitimava suas exigências e fazia convergir para sua casa todo um sistema de oferendas ritualizadas. Fecha aspas. Socialmente, o feudalismo era uma sociedade de ordens, isso é, estratificada em grupos de relativa fixidez. Nas palavras de um bispo do século XI, Adalberon de Laon, abre aspas, o domínio da fé é uno, mas há um triplo estatuto na ordem. A lei humana impõe 2 condições. O nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os fracos. Protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Quem poderia reconstituir o esforço dos servos, o curso de sua vida e seus inumeráveis trabalhos? Fornecer a todos alimento e vestimenta? Eis a função do servo. Nenhum homem livre pode viver sem eles, nenhum homem livre pode viver sem eles. Quando um trabalho se apresenta e é preciso encher a despensa, os reis e os bispos parecem se colocar sobre a dependência de seus servos. O senhor é alimentado pelo servo que ele diz alimentar. Não há fim ao lamento e às lágrimas dos servos. A casa de Deus que parece una é, portanto, tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham.
Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros dois, e cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. Fecha aspas. Como toda construção ideológica, esse esquema tripartido não era uma descrição do real, mas uma representação mental, um sonho, um projeto de agir sobre o real. Não por acaso, ele é de começo do século XI, quando o feudalismo provocava transformações sociais, aparecimento dos cavaleiros, total rejeição do campesinato, que geravam tensões. Daí a necessidade de um reacomodamento dos quadros sociais, de estabelecimento de um sistema estrito e definitivamente hierarquizado. Portanto, a ideologia das três ordens funcionava para a elite, e sobretudo para a elite clerical elaboradora do modelo, como um sonho e também como uma arma para manter seus interesses. O próprio uso do termo ordem, é significativo no seu duplo sentido: corpo social isolado dos demais, investido com responsabilidades específicas, e organização justa e boa do universo, que deve ser mantida pela moral e pelo poder. Assim, ordo expressava certo imobilismo social visto como garantia de preservação da ordem universal. Ou seja, diante das forças do mal, entenda-se transformações e contestações sociais que ameaçavam o mundo, aquele modelo ideológico pretendia ser estabilizador. De fato, a ordem terrestre baseia-se na ordem celeste, que é imutável. Por isso, a humanidade feita à imagem do Criador deve ser também una e trina, como na cidade de Deus existe a desigualdade, uma hierarquia de méritos, assim deve ser também na cidade do homem. Desigualdade, portanto, obediência, mas atenuada pela ideia de todos os cristãos terem um só coração, formarem um só corpo, com cada membro tendo uma função. Como dissera São Paulo, num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto somos um só corpo, em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Assim, frente à hierarquia, a concórdia. Da multiplicidade saía a unidade. Portanto, não se negava a desigualdade, mas ela era justificada através da reciprocidade, da troca equilibrada de serviços, uns rezando para afastar as forças do mal e trazendo os favores divinos para o homem. Os clérigos ou oratores, na linguagem da época, outros lutando para proteger a sociedade cristã dos infiéis, muçulmanos e dos pagãos, vikings, húngaros, eslavos, os guerreiros ou belatores, outros ainda produzindo para o sustento de todos, os trabalhadores ou laboratores. Termo que expressava não só o trabalho em si, mas também o esforço, a fadiga, o sofrimento, como forma de penitência, a dor corporal trocada pelo pecado. Os clérigos, especialistas da oração, desempenhavam um papel central por deterem o monopólio do sagrado. Só eles sabiam interpretar corretamente o mundo dos homens, visto como um conjunto de simbolismos que refletiam o mundo deles, a cidade de Deus. Portanto, eles exerciam poderoso controle sobre a conduta dos homens, elaborando o código de comportamento moral, de ação social e de valores culturais. As esmolas e doações recebidas pela igreja faziam do clero um grupo possuidor de extensos domínios fundiários e, portanto, de poder econômico e político. Assim, os oratores estavam naturalmente muito próximos da aristocracia laica, também detentora de terras, e nela o clero requisitava seus elementos. De fato, ao contrário das demais camadas sociais, o clero não se auto-reproduzia em virtude do celibato. Essa norma era, ao mesmo tempo, a força e a fraqueza do clero. De um lado, ela impedia a divisão do patrimônio eclesiástico, fonte de prestígio e de poder, e de outro, obrigava o clero a buscar seus componentes num grupo social mais próximo. A nobreza, traindo muitas vezes indivíduos mais em função do seu patrimônio do que da função sacerdotal. Portanto, o clero funcionava como uma forma de colocação dos filhos secundogênitos da nobreza, que não herdavam as terras do pai devido à regra de primogenitura, que reservava tudo ao filho mais velho. Assim, em última análise, as aristocracias clerical e laica compunham um grupo com a mesma origem familiar e os mesmos interesses.
Os guerreiros, detentores de raças e de monopólio da violência, isto é, da força militar, tinham dupla origem. O estrato mais alto dos belatores era construído por indivíduos pertencentes a antigas linhagens. Muitas vezes essas famílias remontavam a grandes servidores, importantes personagens da época carolíngia. Assim, a verdadeira nobreza feudal era um pequeno grupo de pessoas com descendentes importantes e conhecidos. O segundo nível de camada dos belatores era formado por elementos de origem humilde, armados e sustentados por um poderoso senhor, que geralmente lhe cedia uma certa extensão de terra com os correspondentes trabalhadores. Assim surgiram os cavaleiros. Acompanhando a tendência da época, os cavaleiros acabaram nas terras recebidas por se apossar de poderes políticos e por ter domínio sobre os camponeses. Assim, seu estilo de vida tendia a imitar o da velha nobreza quem servia. A superioridade da técnica de combate a cavalo aumentava seu prestígio e poder. Seu título, miles, cavaleiro, foi com o poder, ou mil, não sei, foi com o tempo se enobrecendo graças à igreja. Os cada vez mais frequentes casamentos entre pessoas dos dois níveis da aristocracia laica levavam à fusão entre elas. Desta forma, em fins do século XII, na França, desapareceram as diferenças entre nobres e cavaleiros. Os trabalhadores apresentavam uma grande diversidade de condições, desde camponeses livres até escravos. As pequenas propriedades rurais, não ligadas a um grande domínio, conhecidas por alódios, eram cultivadas pelo proprietário e sua família. Contudo, a partir do século XI, fosse em virtude de doações à igreja, do endividamento ou de pressões dos aristocratas, os alódios desapareceram em grande número. Tá. Seus antigos proprietários ou entraram então em algum tipo de dependência ou, apesar da perda da terra, mantiveram-se livres, mas trabalhando num grande domínio. Esta foi uma das origens do vilão, camponês livre que receberam um lote de terra de um senhor, mas em troca de obrigações e limitações relativamente leves, podendo deixar a terra quando quisesse. Os escravos, ainda numericamente importantes até o século XIII, até o século VIII, passaram desde então a se fundir sob modalidades diversas, sobretudo como servos, na massa de trabalhadores, dependentes, detentores de um lote de terra. Em parte, isso se deveu às transformações econômicas da época, que com sua tendência à autarcia, tornavam desinteressante a um senhor fiscalizar e alimentar bandos de escravos, geralmente pouco produtivos. Em parte, a igreja, que apesar de ser grande proprietária de escravos e considerar a escravidão um meio de expiação do pecado original, admitia-os aos sacramentos e assim recuperava sua dignidade humana. De qualquer forma, os escravos jamais desapareceram na época feudal, mantendo mesmo certa importância nas regiões meridionais. Sem dúvida, porém, o principal tipo de trabalhador no feudalismo eram os servos. Contudo, não é fácil acompanhar a passagem da escravidão para a servidão. Ela se deu lentamente, com variações regionais, mas sempre acompanhando o caráter cada vez mais agrário da sociedade ocidental. De fato, com a atrofia da economia mercantil, era mais difícil recorrer-se à mão de obra escrava, caso em que o trabalhador é mercadoria, ou assalariada, caso em que a força de trabalho é mercadoria. Assim, apresentava-se como solução natural à mão de obra servil, isto é, produtores dependentes sem liberdade de locomoção, de que gozam um salariado, mas que escapavam à arbitrariedade de um senhor, que atingia o escravo. A servidão tinha uma dupla origem. De um lado, o server cassati, da época carolíngia, séculos 8 e 9, escravos que haviam recebido uma casa e terra para cultivar; de outro, colonos e demais homens livres, submetidos, espontaneamente ou não, ao poder de grandes proprietários rurais. Os primeiros constituíam a servidão pessoal, eram homens de corpo de um senhor, a quem pertenciam da sola dos pés ao alto da cabeça, e podiam ser dados, vendidos ou trocados. Os segundos constituíam a servidão real, estão ligados a uma terra que não podiam abandonar. Em ambos os casos, a condição servil era transmitida hereditariamente, primeiro por linha feminina.
e a partir do século XII, por linha masculina. Peraí. Acho que eu vou terminar por aqui mesmo. A gente tá na página... Cadê? Na página 40.